Então, nossa primeira aula nós vamos falar sobre dielétrico, né? Dielétrico. Como a gente vai falar dielétrico no capacitor, certo? Então, a gente vai ter que lembrar também de capacitores. Você viu capacitores no final de 3A, se não me falha a memória, né? E aí a gente vai ver capacitor sem dielétrico e vai lembrando e colocando também com dielétrico, certo? Vamos primeiro lembrar os conceitos. Os conceitos de capacitor e dielétrico. Se eu quisesse passar, bom, aí foi agora. Vamos lá, o que é dielétrico? Dielétrico é um material que a gente chama de isolante, certo? Então, isolante é também chamado de dielétrico. E ele tem a propriedade de não passar corrente elétrica por ele, certo? Só que se eu colocar esse material isolante, né, em um campo elétrico intenso, ele pode polarizar. E essa polarização, né, pode surgir, pode passar por ele cargas elétricas. E aí pode acumular cargas elétricas até uma certa quantidade, né? Essa quantidade máxima que ele suporta é chamada de rigidez dielétrica, certo? Então, para cada material isolante ou material dielétrico, tem uma certa rigidez dielétrica. Ultrapassando essa rigidez dielétrica, é uma ruptura, né, desse material, certo? Então, material dielétrico são materiais isolantes elétricos, certo? Que dificultam a passagem da corrente elétrica, a não ser que seja colocado em um campo elétrico intenso, aí vai haver a polarização e acúmulo de cargas, certo? Então, é muito importante aí o material dielétrico, que é o nosso estudo. E o que é capacitor? Capacitor, ele tem a função de armazenar cargas elétricas. Então, a maior função do capacitor é armazenar a energia, certo? E o capacitor, ele, entre as placas do capacitor, ele tem um dielétrico, certo? Por isso nós estudamos o dielétrico dentro do capacitor. E a função do dielétrico dentro do capacitor é aumentar a capacitância do capacitor. Quando eu digo aumentar a capacitância do capacitor, eu quero dizer aumentar o valor de armazenamento de cargas elétricas no capacitor. A depender do material dielétrico, né? Porque para cada material dielétrico a gente tem uma constante dielétrica, que a gente vai ver que é o kappa, né? A letra K, que depende da natureza do material. Essa constante dielétrica pode ser de porcelana, pode ser o ar, né? Então tem vários materiais dielétricos que é usado nos capacitores, tá bom? Então, capacitor é super importante quando a gente fala em circuito eletrônico, certo? Devido à sua variedade de capacitores, a gente está vendo aqui pelas figuras, né? Eles são usados em vários dispositivos eletrônicos. Então, podendo ser bem pequenininho, né? Usado em celular, em computadores, em baterias, é uma gama aí de aplicações tecnológicas, tá bom? Então, capacitor tem a capacidade de armazenar cargas elétricas.
Então, nessa aula, o que a gente pretende aprender? Saber que a capacitância ela aumenta quando um dielétrico é colocado entre as placas de um capacitor. Acabei de falar sobre isso, né? Então, quando a gente tem um capacitor que não tem dielétrico, ele tem uma capacitância. Eu coloco um dielétrico, né? Essa capacitância ela aumenta, ou seja, o valor dela aumenta devido a esse dielétrico. Calcular a capacitância de um capacitor com e sem um dielétrico, então expressão matemática aí são diferentes, porque vai acrescentar um K, uma constante dielétrica. No caso de uma região que contém um dielétrico com uma constante dielétrica kappa, que é um K praticamente, saber que todas as equações da eletrostática que envolvem a constante ε0, essa constante deve ser substituída por K vezes ε0, ou seja, onde tiver essa constante, que é chamada de constante elétrica ε0, ela vai ser substituída por duas constantes, K, constante dielétrica, vezes ε0, que é constante elétrica, certo? Vamos ver alguns exemplos, alguns exercícios aí. Saber a introdução do dielétrico, saber a diferença entre dielétrico polar e não polar, aí é uma coisa mais atômica, e explicar o que acontece com o campo elétrico entre as placas. Entre as placas carregadas quando o dielétrico é introduzido. Então, o que é preciso de imediato a gente saber? Que em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico, de constante dielétrica K, está aqui embaixo, em azul, nessa estrelinha, a constante elétrica ε0 deve ser substituída por K vezes ε0 em todas as equações da eletrostática, certo? Quando eu digo em todas as equações eletrostáticas, vamos lembrar do campo elétrico. Campo elétrico, uma das expressões é que a constante ela é dado por K vezes Q, K vezes Q sobre o quadrado da distância. No versor R, versor R é o vetor unitário R. Esse versor unitário para nos dar a direção e o sentido do vetor, que nesse caso é o campo elétrico, tá bom? Essa constante K, que vale aproximadamente 9 vezes 10 a 9, ela é dada por 1 sobre 4π, 1 sobre 4π, ε0. Então, vezes a carga sobre R ao quadrado, o versor Rzinho aí, o vetor unitário. Então, aqui é sem dielétrico, sem dielétrico. Se a gente colocar um dielétrico, um material dielétrico, o vetor campo elétrico, né, ele vai ter um acréscimo do K, onde tiver o ε. Então, se o ε está aqui, então vai ficar K, na verdade é a letra kappa, é um K praticamente, ε0 vezes Q sobre o quadrado de R, certo? Então, aqui ele está com dielétrico, certo? O que é que aconteceu aqui com relação ao campo elétrico?
o campo elétrico aumentou ou diminuiu do sem dielétrico para com dielétrico? O campo elétrico aumentou ou diminuiu? Acho que aumentou, né? Observe que o K está aqui, ele está dividindo, não é? Ah, não, tá certo. Então ele diminuiu. Não é Meio isso? diminuiu, Diminuiu. Na verdade, por quê? Porque esse K aqui, essa constante dielétrica, ele é maior do que 1, certo? Quando é o ar, quando é o vácuo, a gente coloca igual a 1. Então, não interfere na conta. Mas quando é outro material dielétrico, ele é maior que 1. Então, se aqui for 1,5, 1,7, 2, né, essa divisão aqui vai reduzir o campo elétrico, certo? Então, sem dielétrico para com dielétrico, o campo elétrico diminui, certo? Ele se reduz. O campo, vou colocar aqui, o campo elétrico diminui. Diminui na presença do dielétrico. Do dielétrico. Ou seja, do isolante. Ok? Deixa eu salvar aqui. Depois eu vou passar o material em PDF para você. Precisa copiar não, viu? Pode deixar que depois eu envio, tá bom? Tá bom. Pode ficar tranquilo. Bem, então, cadê? Janelinha, paletas e pincéis. Então, se a gente pegar qualquer expressão da eletrostática e usar, como por exemplo, o potencial elétrico, K vezes Q sobre R, também tem a constante. Então ela ficaria 1 sobre 4π epsilon 0 sem o dielétrico, né? Com o material dielétrico, ele fica com o Kzinho embaixo, reduzindo também o potencial elétrico. Potencial elétrico. Certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Para na hora que estudar ficar tranquilo. Então vou colocar aqui campo elétrico. Campo elétrico. E potencial elétrico. Vou colocar aqui esse com dielétrico, né? Segue o mesmo, característica vai diminuir nesse sentido aqui o potencial, certo? Vai alterar. Vou salvar aqui novamente. Dois.
Se tiver dúvida, pode me interromper, viu, Júlio? Se acanhe, não. Tá bom. Vamos lá. Vamos para o slide aqui. Então, observe que eu coloquei aqui que para a capacitância aumenta quando com dielétrico, né? Mas para o campo elétrico, que nós vimos há pouco, e a tensão e o potencial elétrico, eles diminuem, certo? Mas a capacitância do capacitor, ele aumenta. Então eu tenho aí um capacitor, né, que é constituído por dois condutores isolados, aí as placas, que podem receber carga positiva e negativa nas faces aí das placas. A capacitância é dada por Q igual a CV, ou C igual a Q sobre V, né? Se eu pegar esse CV e passar para cá, passar dividindo, a capacitância é igual a carga dividido pelo potencial elétrico. Observe que aqui ele está sem o dielétrico. Com o dielétrico a gente vai colocar um casinho, porque a gente já viu aqui que a capacitância ela aumenta com um dielétrico, certo? Então, se eu tiver a capacitância igual a Q sobre V, ou seja, sem dielétrico, eu vou chamar essa capacitância de C0, e vou dizer que C é igual a K, kappa, vezes C0, né? Agora eu tenho com dielétrico. Ou seja, eu aumento a capacitância do capacitor, ou seja, armazeno mais cargas elétricas, porque agora esse K está multiplicando, né? Multiplicando o C0 aqui, né? Então, o K, quem é C0? QV, né? Q sobre V, certo? Então, aumentamos aí a capacidade do capacitor usando um material isolante. Esse material isolante ele vai servir para não atravessar carga de uma placa para outra. Então, nesse caso aqui, a capacitância aumenta com o dielétrico. A capacitância aumenta com o dielétrico. Ou seja, isolante. Deixa eu salvar. Ok. Vamos voltar lá para o slide e ver o que tem mais. Ok. Aqui eu tenho um circuito simples, né? Eu tenho uma bateria, que é aqui, um traço pequeno, e um outro maior, quer dizer que eu tenho uma bateria, um gerador, certo? Uma fonte. Aqui eu tenho uma chave que pode estar aberta ou fechada. Nesse caso, essa chave ela está aberta. E aqui eu tenho duas placas paralelas que representam um capacitor.
E aqui no circuito está aqui, ó, capacitor são dois traços de mesmo tamanho, diferente de um gerador, onde um é maior e outro menor. O menor tem carga negativa, o maior carga positiva, certo? No capacitor tem a mesma dimensão, né? Uma negativa, outra positiva. Quem é negativo e positivo? É só observar na fonte aqui, ó. O negativo está ligado à placa negativa e o positivo vai estar ligado ao capacitor nessa placa positiva aqui, certo? Se esse capacitor estiver descarregado, a gente fecha a chave, né, no interruptor aqui, e aí vai carregar esse capacitor para um eventual uso. Por exemplo, nas máquinas fotográficas antigamente, né, o flash, acho que tem ainda hoje, né? O flash, ele é na verdade um capacitor, porque aquelas máquinas precisam de uma energia luminosa, né, rápida, e o capacitor ele tem essa função de liberar essa energia muito rápida, certo? Aqui eu tenho um capacitor de placas paralelas. A expressão matemática que a gente usa, C igual a ε0 vezes A sobre D. Então vamos redesenhar aqui, capacitor de placas paralelas. Então tenho uma placa e a outra placa, então duas placas com cargas, uma positiva e a outra negativa, uma positiva e outra negativa. Então vamos desenhar as linhas de campo elétrico, né? Lá em campo elétrico, as linhas de campo, elas são linhas imaginárias em que elas divergem da carga positiva e convergem para a carga negativa. Nesse caso, essas cargas estão nas placas, certo? Então, o sentido dessas linhas de campo elétrico nessa figura é de cima para baixo. Eu poderia rotacionar aqui e elas ficariam para cima, se as cargas negativas estivessem para cima, certo? Logo, eu terei aqui um campo elétrico, certo? Campo elétrico também nesse sentido, no sentido das linhas de campo, tá bom? Então, se eu tiver D for a distância entre as placas, os centros aqui dessas placas, e A for a área da armadura das placas, a capacitância, ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar é dado por ε0 vezes A sobre D. ε0 vezes A sobre D, certo? Isso aí sem dielétrico, certo? Sem dielétrico. Agora, vamos introduzir um dielétrico. Então, sem dielétrico. Se eu introduzir um dielétrico, essa expressão tem ε0, é só a gente acrescentar o valor da constante dielétrica. Então, Kε0 vezes A sobre D. Então, com dielétrico. Então, o que é que a gente observa? Que aumentou
a capacitância, né? Como a gente já sabia, né? Aumentou a capacitância com a inserção do dielétrico. Então, aumenta a capacitância. Com dielétrico. Então, se eu fosse desenhar com dielétrico, eu desenho de maneira bem simplista aqui. Pronto, aqui eu tenho material isolante, certo? Que é o dielétrico. Ok? Aí nesse material isolante, como ele está imerso no campo elétrico, vai surgir uma polarização, né? A gente vai ver um pouquinho na frente essa polarização, como é que fica. Salvar. Aqui agora eu tenho um capacitor cilíndrico. A gente está vendo só uma vista aí de cima para baixo desse cilindro, certo? Formado por duas cascas cilíndricas coaxiais. Coaxiais é porque tem o mesmo eixo. Observe que aqui eu tenho A como um raio menor da casca cilíndrica interna e B como raio maior da casca cilíndrica externa, certo? Então, a capacitância de um capacitor cilíndrico é dado por 2πε0 vezes L. L é o comprimento do cilindro, ou altura, tanto faz, sobre Ln, né, da razão entre os raios. Raio externo, casca externa, sobre o raio da casca interna. Isso aqui sem um dielétrico. Se eu colocar um dielétrico, a gente acrescenta um K, certo? Então, C é igual a 2π K vezes ε0, na verdade é kappa vezes ε0, da expressão comprimento, que é o L, sobre o logaritmo de B sobre A. Então aqui com dielétrico. Com dielétrico. Para um condutor cilíndrico, né? Condutor cilíndrico. Condutor cilíndrico. E um condutor esférico? Condutor condutor esférico, como é que vai ficar? Para um condutor esférico, eu tenho aí 4πε0 A vezes B, que são os raios, né, de B menos A, certo? Então,
que é um capacitor esférico também com duas cascas, né? A, raio da casca interna, B, raio da casca externa. 4πε0. A gente acrescenta capa ε0 de AB e B menos A. E temos o condutor esférico sem aquelas duas cascas esféricas, né? Que é dado por 4πε0r. Então, 4π K ε0 vezes R, certo? Então, todos eles aí, esses aqui com dielétrico, né? Então, com dielétrico. Pergunta, Júlio, tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, vou acrescentar aqui com dielétrico. Energia armazenada em um campo elétrico, ela pode ser dada pelo quadrado. Deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno. Pelo quadrado da carga dividido por 2 vezes a capacitância, ou meio da capacitância vezes o quadrado do potencial elétrico, certo? Ou ainda em função do campo elétrico, 1/2 ε0 quadrado do campo elétrico, certo? Havendo dielétrico, a gente acrescenta um K. Você vê que o capacitor está aqui, então acrescenta o K aqui, certo? E aqui acrescenta um K nesse ponto aqui. Deixa eu colocar aqui com dielétrico. Deixa eu passar. Então, energia potencial armazenada é K elevado a 2. K elevado a 2 sobre 2C. K elevado a 2 sobre 2C. Ou meio de CV ao quadrado. Ou meio de CV ao quadrado. Com o capacitor, ou melhor, com o dielétrico, com o material isolante, eu terei KC, né? KC, certo? Sem dielétrico. E com dielétrico. Aqui eu tenho
como irá ficar, um material isolante quando fica submetido a um campo elétrico, certo? Então, se eu tenho um dielétrico, ou seja, um material isolante, que ele tem um momento dipolar elétrico permanente, ou seja, as cargas aqui positivo e negativo têm polarização permanente, certo? Quando eu pego esse material isolante e coloco ele sob um campo elétrico, observe que as linhas de campo estão aqui, ó, nesse sentido, e lembre que é no sentido do positivo para o negativo. Então, o negativo está do lado direito aqui, como se fosse entre as placas, né? Placa positiva, placa negativa. Observe que ao dipolo aqui, a carga positiva dele ele tende a ir para a placa negativa, enquanto o polo negativo do dipolo dielétrico ele está sendo atraído pela placa positiva, certo? Então, observe como aqui ele está desorganizado e aqui ele tem uma certa organização, né? Enquanto aqui polo positivo está para cima, está para baixo, está na diagonal, para a direita, para a esquerda, aqui, né, todos os polos positivos tendem a ir para a direita. Ele não está alinhado com o campo, porque eles estão em constante vibração, certo? Devido à temperatura. Então, essa vibração devido à temperatura faz com que ele oscile, né? Certo? É a agitação térmica das moléculas de um corpo, certo? E aí ele não está alinhado com as linhas de campo elétrico, como acontece quando a gente tem um condutor elétrico, um condutor de eletricidade. Esse dipolo ele se alinha, né, com as linhas de campo elétrico, certo? Então, eu tenho aqui um dipolo, ou melhor, um dielétrico polar. Né? Por que dielétrico polar? Porque ele já tem um dipolo aqui permanente, certo? Dipolo permanente. E também isso acontece com o dipolo apolar. Dipolo ele é apolar quando ele não tem um momento dipolar elétrico permanente, mas ele é induzido pelo próprio campo elétrico a ter essa polarização, certo? Essa figura não é do dipolo apolar. Por exemplo, no dipolo apolar, se eu tiver aqui a nuvem, que é a probabilidade onde pode estar o elétron, certo? E tem aqui uma carga positiva. O que é que acontece quando eu pego essa imagem aqui e coloco ela sob um campo elétrico, vai haver isso, ó, um deslocamento dessa nuvem, um achatamento dela, certo? Fazendo com que essa carga ela se desloque, e aí vai aparecer
vai aparecer um dipolo, certo? Vai aparecer um dipolo, certo? Então, aí nós chamamos de dipolo induzido. Dipolo induzido. Pela presença do campo elétrico. Pela presença do campo elétrico. Dúvidas nisso aí, Júlio? Aqui eu tenho uma figura, né? Campo elétrico inicial dentro desse dielétrico apolar é zero. Aí eu tenho agora um campo elétrico aplicado que produz momentos dipolares atômicos ou moleculares, né? Deixa eu aumentar essa imagem para ficar mais visível. Então, aqui eu tenho o dielétrico apolar e eu não tenho campo elétrico. O campo elétrico é nulo. Se agora eu tiver um campo elétrico, esse material isolante, né, e apolar, ele forma polarização devido ao campo elétrico. Observe o sentido do campo elétrico do positivo para o negativo. E aí o dipolo, né, o negativo é atraído pelo positivo e o positivo é atraído pelo negativo. Esse próprio dipolo do material isolante ou dielétrico, ele cria um campo, ele cria também um campo elétrico interno, certo? Esse campo elétrico produzido pelo dipolo do dielétrico, ele tem sentido oposto, né, ao campo elétrico das placas paralelas, certo? Então aqui eu tenho o campo elétrico original, ó, entre as placas, que é esse aqui, certo? E tem o campo elétrico E' surgido pelo dipolo elétrico, porque o dipolo aqui é positivo e aqui é negativo. E sempre o campo elétrico é do positivo para o negativo. Então surgiu aqui esse campo elétrico E'. A diferença entre os dois é essa resultante aqui. Ou seja, com o dipolo elétrico diminuiu, com o dipolo elétrico diminuiu o campo elétrico. Observe, o campo elétrico original tem esse tamanho, com o campo elétrico do dielétrico oposto vai haver uma subtração de vetores, então o campo elétrico resultante diminuiu para esse pedaço aqui, ó, certo? Então a intensidade do campo elétrico ele diminui com a presença de um dielétrico, que nós já havíamos visto pela fórmula matemática lá no início, certo? Então, o campo elétrico reduz-se na presença de um material dielétrico. Agora vamos para essa questão aqui. Então ele disse que um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o A, quando o dielétrico é o A, o kappa é igual a 1, a constante dielétrica é igual a 1, tem uma capacitância de 1,3 picofarad. Então essa letra P aqui não é unidade, ele é um submúltiplo que vale 10 a menos 12. Farad é a unidade de capacitância, em homenagem a Michael Faraday, né, o físico que descobriu aí, né, a capacitância. A distância entre as placas é multiplicada por 2 e o espaço entre as placas é preenchida com cera.
que é um dielétrico a cera, o que faz a capacitância aumentar para 2,6 pF. Ou seja, eu dobrei a distância entre as placas, inseri uma cera e a capacitância, ou seja, a capacidade de armazenar carga elétrica, né, dobrou de 1,3 para 2,6. Ele quer que determine a constante dielétrica dessa cera. Qual é a constante dielétrica dessa cera? Qual é o kappa dessa cera? Então, eu tenho o A como constante dielétrica. Ele não deu, mas é 1, certo? E esse capacitor tem a capacidade de armazenar 1,3 pF, picofarad. E quando eu dobro a distância, então, se eu tiver um D', o dobro da distância inicial, a minha capacitância ela dobra para 2,6 com a introdução de um material isolante, certo? Então, esse é o material isolante. Ele quer saber qual é essa constante, qual o valor da constante da cera, né? Determina a constante dielétrica da cera. Então, se a gente lembrar, capacitor de placas paralelas, C é igual a epsilon vezes A sobre D, certo? Isso aqui sem isolante. Certo? E com isolante, C é igual a K, epsilon 0, A sobre D. Com isolante. Então, eu vou chamar esse C aqui de C', aqui também C'. Ele disse que a distância dobrou, então ao invés de D, eu vou colocar 2D, certo? Que é epsilon 0 vezes A sobre 2D. C' agora, sobre 2D. Ok? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comparar sem isolante e com isolante. Então, quando eu quero comparar, eu vou usar a razão. Então, comparando C e C'. Ou seja, sem isolante, sem dielétrico e com dielétrico. Eu vou colocar assim C' sobre C, C' sobre C, igual a, quem é C', é isso aqui, vou colocar dividido por K, epsilon 0, vezes A sobre 2D, e quem é o C?
é isso aqui, ε0 vezes A sobre D, certo? Sobre D. O que é que eu posso fazer aqui? Produto dos extremos, então C' sobre C igual a K, vou chamar de K' também, da cera, coloca aqui o K' para lembrar que é referente à cera, né? Vezes ε0 vezes A sobre D, certo? Deixa eu ver, ainda não mandaram mensagem, então vamos continuar. Dividido pelo produto dos meios, produto dos extremos, dividido pelo produto dos meios. Então, nós temos ε0 vezes A vezes 2D. Então, o que é que a gente pode cancelar? Aqui as distâncias, a área e aqui ε0. Então, como é que vai ficar essa continha aqui? Nós temos C' sobre C, K' sobre 2. K' sobre 2. Quem é C' é 2,6. Então, eu tenho que 2 vai passar para cá multiplicando. 2 vezes 2,6 sobre 1,3. Então, meu K' é 2 vezes 2,6 sobre 1,3. Fazendo essa continha, 2,6 dividido por 1,3 dá 2. 2 vezes 2 são 4, né? Então, achamos aí a nossa constante dielétrica da cera. Então, não tem unidade, certo? É uma lua dimensional, então é a nossa constante dielétrica. K' igual a 4. Vamos lá. Eu tenho agora um capacitor de placas paralelas. Deixa eu aumentar o tamanho. Um capacitor de placas paralelas, cuja capacitância é 13,5 pF, é carregado por uma bateria até que haja uma diferença de potencial de 12,5 volts entre as placas. Essa bateria desligada e uma barra de porcelana de 6,5 ou 6,50 é introduzida entre as placas. Então, essa barra de porcelana tem um dielétrico, né, de 6,50. Então, a capacidade dela aumenta 6,5 vezes, certo? Porém, a energia armazenada, a gente vai perceber que ela vai diminuir, como nós vimos na expressão matemática lá anteriormente. Ele quer saber na letra A qual é a energia potencial do capacitor antes da introdução da barra. Então, qual é a energia armazenada pelo capacitor sem o dielétrico e qual a energia potencial do conjunto capacitor barra depois que a barra é introduzida, certo? Então, vamos analisar com o isolante, sem o isolante e depois com o isolante. Então, capacitância 13,5 pF e potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico 12,5 volts. Capacitância, potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico e nossa constante dielétrica,
6,5, 12,5 volts, e a capacitância é de 13,5 picofarad, 13,5 picofarad. A energia potencial elétrica, eu tenho CV, então meio de CV ao quadrado, né? CV ao quadrado. Então, substituindo aí os valores, lembrando que é 100 de elétrico, frisar aqui, 100 de elétrico. Essa canetinha não é fácil não para escrever, viu? 100 de elétrico. Só substituir. Então, meio, a capacitância 13,5 e o potencial elétrico 12,5. Tá com calculadora aí, Júlio, para me ajudar aí nessa continha? ao quadrado. Ou 1055 picojoules. Então tá aí, 100 de elétrico. Agora vamos usar conde elétrico. Então na letra B, vamos expressar conde elétrico. Então, lembrando que nessa questão ele disse que o dielétrico ele é introduzido no capacitor quando ele já estiver desligado da bateria. Vou só confirmar. Aqui, ó. Então, a bateria é desligada e uma barra de porcelana é introduzida entre as placas. Então, como a bateria é desligada, a carga ela não se altera na introdução do dielétrico. O que se altera é o potencial, a diferença de potencial elétrico, certo? Então, nós vamos pegaríamos essa outra expressão aqui, K2 sobre 2C. K2 sobre 2C, ou seja, ela agora, como está com dielétrico, né? Como que é com dielétrico? Nós temos K elevado a 2 sobre 2 vezes Kc, certo? 2 vezes Kc. Como isso aqui a gente pode separar assim, ó, vou separar 1 sobre K e colocar aqui K elevado a 2 sobre 2C, certo? Eu vou chamar isso aqui de a nova energia potencial, certo? E isso aqui, K elevado a 2 sobre 2C, ele é o próprio U, né? A própria energia potencial armazenada sem o dielétrico. Ou seja, aqui nós teremos U sobre K. Sendo a energia anterior armazenada 1055. Agora a gente divide isso aqui por 6,5.
Então, 1055 dividido por 6,5 vai nos dar uma energia de 160 aproximadamente. Aqui também foi aproximadamente. Picojoule. Então, observe como reduziu aí a energia potencial, né? Armazenada. Ele era de 1055, com o acréscimo do dielétrico, a energia potencial aí diminuiu para 162 picojoules. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo só dessa questão, né? E vou mandar para vocês, certo? Então vamos Tá bom. vamos encerrar por hoje.